A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos em mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a 9ª lição, que traz como título O Mistério da Unidade Revelado. Hoje, dia 31 de maio de 2020, estaremos desenvolvendo esse tema tão importante da nossa Escola Bíblica Dominical. O objetivo geral desta lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. O texto áureo diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, verso 5. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, os irmãos, meus queridos alunos, sabem que a leitura bíblica em classe é aquele texto que nós lemos na nossa classe, né? Cada um cita um versículo, porém eu vou destacar apenas 2 versículos, que é os versículos 3 e o versículo 6. O verso 3 diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, a saber, que os gentios são corredeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, destaquei apenas estes 2 versículos, né, para nós não nos estendermos muito e já adentrarmos no nosso assunto, né, no comentário da nossa lição de hoje. Mas antes nós queremos trazer algumas orientações a respeito do nosso portal. Não esqueçam de acessar o nosso portal, né, da EBD, lá no site da nossa congregação, www.adferrazopolis.com.br. Você vai ver lá, né, o ícone da EBD, e lá, acessando a classe da Rocha Eterna, você vai verificar que há um espaço lá para você clicar e assinar a sua lista de presença. Não esqueça. Tá bom, queridos alunos? E queremos também passar uma orientação sobre o material de apoio, muito importante o material de apoio, pois através desse subsídio complementar que há nesse material de apoio, você vai observar lá um comentário mais amplo acerca do tema, né, com referências bíblicas, né, e outros comentários muito importantes, além daquilo que nós estaremos falando aqui, tá certo? Também não esqueçam de fazer a leitura diária, ela é muito importante para, durante a semana, vocês estarem lendo, para quando chegar o final de semana no estudo, vocês estarem mais inteirados acerca do tema, tá certo? Ok? Deus abençoe. Vamos então aqui à nossa lição. Como parte introdutória, os irmãos sabem, queridos alunos, que nós estamos estudando a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, né, o tema do nosso trimestre, ela traz grandes temas, né? Paulo, o escritor dessa carta, ele reúne grandes temas referentes à doutrina bíblica da igreja, né? Que na teologia é chamado de eclesiologia. Então, nós temos observado e estudado, né, os nossos queridos e dignos professores, né, que nos antecederam já comentaram, né, alguns temas importantes acerca da igreja, e quero apenas aqui recordar alguns temas, por exemplo, a natureza e a vocação da igreja, a eleição da igreja, a união
entre os dois povos, judeus e gentios, que fala sobre a formação da igreja, o selo, né, que é a propriedade, né, selo de propriedade da igreja, que é o Espírito Santo, né, já foi estudado. Então, sobre a unidade da igreja, que é a formação dos dois povos, judeus e gentios, a união desses dois povos. Então, hoje, estaremos dando sequência a este estudo tão importante da igreja, né, e falando desse mistério da unidade que foi revelado. Né? No Antigo Testamento estava em segredo, mas que agora, na dispensação da graça, ele foi revelado. Então, o tema de hoje, o mistério da unidade revelado. E se o primeiro ponto, né, o objetivo geral da lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e apóstolos. O primeiro ponto, ele diz, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, se eu perguntar aqui aos nossos queridos alunos qual é esse mistério, vocês já com muita propriedade vão responder que esse mistério que esteve oculto no Antigo Testamento era, de fato, a união de judeus e gentios, formando um só povo, que é a igreja, mas que no Antigo Testamento ele já tinha sido anunciado, né? Ele tinha sido anunciado lá no Antigo Testamento. Onde, irmão Jonas? Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Lembram dessa passagem? Quando Deus dá a promessa, na aliança que ele fez com Abraão, Deus dá uma promessa, faz uma promessa a Abraão. E qual é essa promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta promessa se refere exatamente à união entre judeus e gentios, né? A união de judeus e gentios que formam um único povo, que é a igreja, e já tinha sido anunciado nesta promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis 12 e 3. E ela também foi prefigurada ao longo da revelação no Antigo Testamento, né? Nós vamos ver, por exemplo, que ela estava prefigurada, essa união de judeus e gentios, ela estava prefigurada ali na união de Raabe com Salmão. Vocês lembram dessa passagem? Josué capítulo 2, a partir do verso 1, vocês vão observar que Josué envia 2 espias para a cidade de Jericó, antes de eles invadirem, né, antes de eles conquistarem Jericó. Deus orientou a Josué que enviasse 2 espias e, nessa ocasião, dos 2 espias que foram enviados, entre eles estava Salmão, né? Salmão. E Salmão veio a conhecer Raabe, a qual se uniu com ela, e nós sabemos que Raabe era uma gentia, e então Salmão, mais tarde, ele vem a unir-se com Raabe, e nós sabemos que de Raabe veio a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo, e como prova disso nós podemos citar Mateus, Mateus capítulo de número 1, logo no verso de número 4 e 5 diz assim, de Mateus 1, 4 e 5 diz assim, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual veio a mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, né? E assim veio a descendência até chegar em Jesus Cristo. E nós vamos observar, portanto, que dessa união já prefigurada no Antigo Testamento, né, da união de Salmão com Raabe, ela estava prefigurando a união de judeus e gentios. Também nós vamos observar
na sequência, né, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar também a união de Ruth com Boaz. Ruth era gentia, era estrangeira, como Raabe, e Boaz era um hebreu, era um judeu. Nós vamos ver também no Antigo Testamento essa união de judeus e gentios muitas vezes prefigurados, né, sob a simbologia, a tipologia bíblica. Por exemplo, na cômica introdução dos sírios, que eram gentios, no território israelita. Lembra dessa passagem também? Quando os sírios cercaram a Samaria, e naquele momento o servo de Eliseu ficou atemorizado, né, e Eliseu então ora ao Senhor para que abrisse os olhos, e ali ele viu o grande exército do Senhor a proteger a Eliseu. Então a Bíblia diz que Eliseu conduziu até a Samaria, a presença do rei de Israel, das tribos. Ele conduziu até ali aquele exército do rei sírio, até a presença do rei, e ali, irmão, nós vamos ver que estava também representado tipologicamente a união entre judeus e gentios, porque os sírios foram até o território, levados por Eliseu, olha que situação, né? Foram levados por Eliseu até ali o território dos israelitas, prefigurando essa união. Lembram também quando Naamã pediu um punhado da terra de Israel para levar até a sua terra, né, estrangeira, que era a Síria, porque também Naamã era um sírio. Então esse gesto de Naamã de pedir a Eliseu um punhado de terra de Israel para levar à sua terra, a Síria, simbolizava ali a união que reuniria os dois povos, judeus e gentios, né? Essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 17, e Oséias, capítulo 1, verso 10, Oséias, capítulo 1, verso 10, e capítulo 2, verso 23, e Romanos, capítulo 9, verso 25 e 26. Os irmãos anotem esses versículos para depois estarem comprovando tudo isso que nós estamos falando sobre a união de judeus e gentios, que estava prefigurada, né? Ela estava em segredo lá no Antigo Testamento, mas que na revelação do Antigo Testamento nós vamos ver essa união prefigurada, né? Isso é só mesmo para nós entendermos que no Antigo Testamento ela esteve oculto, né? Ela esteve em segredo, né? Sob forma prefigurada, sobre forma como um enigma, né? Um enigma, mas que Deus havia já anunciado desde Gênesis capítulo 12, verso 3. Vocês entenderam? Então, muito bem. Então já estava prefigurada no Antigo Testamento a união entre judeus e gentios. Essa união, irmãos, anunciada, ela trouxe um certo ciúme por parte do povo de Israel, né? Então, não seria por menos. O povo de Israel se tornou um povo exclusivista, né? Não entenderam muito bem aquilo que Deus havia revelado e através da aliança com Abraão, quando Deus disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então, o povo de Israel tornou-se como ignorante acerca desta revelação, não entendendo muito bem, e, irmãos, até tendo ciúme, né, disto. E uma prova dessa intransigência que nós observamos durante a história bíblica do povo de Israel, que eles não quiseram entender, até tendo ciúme dos gentios, Deus havia já profetizado dessa união e eles não puderam entender. Deus havia, inclusive, usado o profeta Isaías
lá no capítulo 11, verso 10, e também o capítulo 60 de Isaías, verso 3, Deus havia profetizado através do profeta Isaías que Israel seria luz para os gentios, né? Que Deus atrairia os gentios também para serem co-participantes das promessas. Mas o povo de Israel, nós vamos observar, por exemplo, essa intransigência quando Jonas, o profeta, não quis ir a Nínive, que era um povo gentil, estrangeiro. Ele não quis ir pregar o arrependimento, né? Fez de tudo para não cumprir a missão que Deus tinha dado a ele, até, por fim, depois de entrar na barriga do peixe, então, do grande peixe, então ele foi em obediência à ordem do Senhor, pregou a Nínive, mas mesmo depois do povo ter ouvido a sua mensagem, ele daí esperava que o povo não viesse se arrepender. Os irmãos sabem muito bem quando ele questionou acerca da boboreira, daí Deus repreendeu ali a Jonas, porque Deus também teria sim misericórdia daquele povo, mesmo sendo estrangeiro. Então essa teologia que era desenvolvida no Antigo Testamento do povo judeu, de que Deus era apenas um Deus tribal, um Deus territorial, que Deus jamais agiria além das fronteiras de Israel, aquilo ali foi quebrado naquele momento. Sim, Deus é também os Deus dos gentios, tanto que Deus usou o profeta, né, não somente o profeta Isaías, como nós citamos aqui, mas também o profeta Oséias. Deus havia usado o profeta Oséias lá no capítulo, nós citamos aqui, Oséias capítulo 1, verso 10, e também o capítulo 2 e o verso 23, né, que Deus chamaria um povo que não era o seu povo, e o chamaria que seria seu povo. Então estava já profetizado isso, e o povo de Israel não... muitos, né, do povo de Israel, inclusive na época em que Jesus palmilhou aqui nessa terra, nós vamos ver uma classe religiosa chamada... Há duas classes, né, de religiosos, de um lado os saduceus e fariseus, que eles não aceitavam de maneira nenhuma essa inclusão de gentios no seio de Israel, né, de se formar também, de ser alcançado eles como aqueles a quais o Senhor também amaria. João 3,16 é bem claro, Deus amou o mundo. Então não era apenas Israel que seria alcançado pela graça salvadora de Deus, mas todas as famílias da terra. E Israel não quis ver isso, não quis, como se os seus olhos fossem vedados acerca desta verdade, e eles não queriam crer nesta verdade que Deus havia já anunciado através dos profetas. Nós vamos observar que eles foram censurados duramente por João Batista, né? Nós vamos ver quando João Batista foi levantado no deserto e ele pregou uma palavra de confronto a essa intransigência dos judeus de não querer aceitar gentios como parte da promessa de Deus. João Batista foi levantado por Deus como um profeta que confrontou essa intransigência do povo, né, do povo judeu, quando disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E mais adiante ele diz: olha, e não vos orgulheis de serem, de dizerem que são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode formar, pode fazer filhos de Abraão. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos observar que até mesmo na época de Paulo, essa resistência do povo judeu de não aceitar os gentios como participantes da promessa,
nós vamos ver até mesmo entre os apóstolos, no início da igreja primitiva, os apóstolos, nós vamos destacar que Pedro e alguns apóstolos resistiram por algum tempo à introdução, à inclusão dos gentios no seio da igreja. Nós vamos observar, lembram da passagem quando Deus se revelou a Pedro numa visão, num lençol, que vinha um lençol, e naquele lençol tinha vários animais que aos olhos e aos cerimoniais da lei de Israel eram tidos como imundos, e a voz dizia, mata e come, naquela visão, e Pedro dizia, Senhor, como irei comer algo que é comum e imundo? E a voz repetia dizendo, mata e come. E ele, sem entender, acordou, e quando alguém convidou para que ele fosse até a casa de Cornélio, Deus já havia preparado, que Cornélio reunisse toda a sua casa, e ali Pedro foi levado, e ali ele pôde compreender que Deus não faz acepção de pessoas. E naquela visão Deus deixou bem claro, não considere comum e impuro aquele que Deus santificou. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois vocês poderão confirmar essa passagem. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que essa resistência do povo de Israel foi que, principalmente por parte dos religiosos, foi que levou, inclusive, à prisão de Paulo. Paulo deixa bem claro que foi por causa dessa intransigência de os judeus não querer aceitar no corpo da igreja os gentios. Foi por esta razão que de Paulo ter pregado que sim, Deus uniu os dois povos e formou dos dois, judeus e gentios, a igreja. Foi por causa dessa mensagem que Paulo foi preso. É só nós lermos no capítulo 3 de Efésios, o versículo 1, observe o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, irmãos. É importante esse versículo. Versículo 1 do capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Vocês observam? Paulo foi preso, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma. De lá ele escreve a carta aos Efésios, aos irmãos em Éfeso. Ele disse que por esta causa, qual causa? A causa de ele pregar a união de judeus e gentios. Ele foi preso por causa disso, de anunciar essa mensagem da graça, que a graça de Deus alcançaria também os gentios. E por esta causa, Paulo estava preso. Tá? Aqui no capítulo 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Vocês poderão observar, comprovar esta verdade lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. A partir do verso 1, depois vocês leem lá, que a causa que levou Paulo à prisão em Roma foi exatamente esta, a mensagem da graça. Inclusive, quando Paulo visita Jerusalém, ele leva consigo alguns irmãos gregos, Inclusive, ele foi acusado de supostamente ter entrado, no templo com este homem que era estrangeiro, apesar de que no templo existia
Observe bem, no templo existia o local aonde os gentios poderiam entrar, era chamado o pátio dos gentios, lá no templo. Só que interessante, irmãos, observe bem, nesse pátio, isso está no templo que foi construído por Herodes, certo? Lá no tabernáculo, quando o tabernáculo era portátil, era carregado, lá no pátio do tabernáculo, estrangeiros podiam entrar, mas aquele estrangeiro que tinha sido circuncidado, ou seja, ele tinha aceito o culto judaico, né? Tinha aceito a fé judaica, né? A fé dos hebreus, a fé em Deus. Então ele era circuncidado, então ele poderia adentrar no pátio onde era oferecido os sacrifícios, ele poderia entrar, depois de obedecido todas as regras do culto levítico, então ele poderia entrar. Mas na época do templo de Herodes, já não era mais o templo de Salomão. Lembra que o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor? O templo de Salomão já não existia. Depois Zorobabel reconstruiu, mas depois foi destruído na época dos gregos. E agora Herodes o Grande, lá meados dos anos 26 a.C., Herodes, que agora é governador e rei em Israel, aliás, era rei na Judéia, agora sob domínio romano, ele reconstrói o templo, porque havia sido destruído pelo antigo Antíoco Epifânio, os gregos destruíram, mas Herodes, agora rei da Judéia, e agora o povo de Israel submetido ao domínio romano, então Herodes ele reconstrói o templo, e nessa reconstrução, ele coloca nesse pátio, nesse pátio onde os gentios podiam entrar, só que ele dá mais liberdade, para que indiscriminadamente, para qualquer gentio pudesse entrar, porque Herodes, se a gente for observar a história de Herodes, nós vamos observar que Herodes era muito libertino, muito liberal. Então, nessa liberalidade, ele aceita que os gentios entrem de qualquer forma ali no pátio, não nas outras dependências, onde somente os levitas e sacerdotes e o sumo sacerdote entrava. Mas no pátio os gentios poderiam entrar. Mas só que Herodes ele permite de uma forma liberal. Só que ele construiu uma muralha que separava o pátio das demais dependências, o santo e o santíssimo lugar, que somente os sacerdotes e o sumo sacerdote poderiam entrar. Então tinha o pátio onde os gentios poderiam entrar, e entre as demais dependências existia um grande muro de cerca de 1,5 metro. Então os gentios poderiam entrar ali. Inclusive quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas, eram exatamente aqueles que vendiam, trocavam as moedas para que pudessem fazer a compra também, inclusive, de animais para o sacrifício. Então Jesus expulsou dessa dependência que era o pátio, onde os gentios poderiam entrar. Mas Paulo fala que a parede da separação foi derrubada. Paulo fazia alusão a esta parede, onde existia entre o lugar santo e o santíssimo lugar, existia exatamente essa parede que separava gentios no pátio, que eles poderiam entrar, e o lugar santo e o santíssimo lugar, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, e verso 14, inclusive já foi mencionado pelos nossos professores anteriormente, e no versículo 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio.
Então Paulo está fazendo alusão exatamente a essa separação que havia do pátio ao lugar do Santíssimo Lugar, que somente os sacerdotes, né, e o sumo sacerdote no Santíssimo Lugar poderia entrar. Muito bem. Então, meus amados irmãos, Paulo pregou e por este motivo ele foi preso, ele está preso em Roma. Mas ele conforta os irmãos de Éfeso, que na maioria a igreja de Éfeso era formada por gentios, né, na sua maioria. Mas ele está confortando aquela igreja que agora eles fazem parte desta comunhão, né, da união. Paulo deixa bem claro isso quando ele diz ainda no capítulo 2, o verso de número 13, no verso 12, né, ele diz assim: que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes, ele está se referindo aos cristãos gregos, né, aos gentios que haviam se convertidos a Cristo, né? Ele diz: agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto fala exatamente desse mistério que esteve oculto no Antigo Testamento, mas que agora, na nova dispensação, a dispensação da graça, foi revelado. Graças a Deus por isso. Essa união, irmãos, entre judeus e gentios só foi possível através de Cristo, a sua morte no Calvário. Né? Somente com a morte de Cristo foi possível a união entre esses dois povos, judeus e gentios. Jesus derrubou a inimizade, a parede que separava e nos uniu e fez um povo só, que é chamado a Igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus amados irmãos, segundo ponto, vamos para o segundo ponto. O mistério revelado no Novo Testamento. Então, Paulo fala que essa revelação foi dada aos santos apóstolos e profetas. Profeta aqui significa intérprete da revelação divina, referindo aos intérpretes da fé do Novo Testamento. Vemos aqui, irmãos, algo muito maravilhoso. A humildade de Paulo. Paulo, ele diz aqui que a revelação foi dada aos santos apóstolos e profetas. Quer dizer, ele não detém apenas para si a revelação, mas ele diz que essa revelação também foi partilhada aos demais apóstolos. Né? Sabemos que Paulo teve uma considerável revelação, né? Paulo teve a revelação do arrebatamento da igreja. Então, Paulo ele teve uma considerável revelação, mas mesmo tendo esse privilégio, ele não se considera apenas o único, né, o portador dessa revelação, mas que essa revelação também foi dada aos demais apóstolos, né, aos demais profetas, que nesse caso aqui significa intérpretes da revelação divina. Nós vamos citar aqui, por exemplo, Gamaliel, grande Gamaliel, a qual o próprio apóstolo Paulo foi instruído aos seus pés, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 34 e 40. Vamos citar aqui Barnabé, capítulo 11 de Atos, versos 22 a 24. Vamos citar aqui Ágabo, capítulo 11, versos 26 e 28. Foi um grande profeta de Deus. Nós vamos citar aqui Apolo, capítulo 18 de Atos, versos 24 e 28. E, por fim, os demais apóstolos que também Deus revelou. Vamos citar aqui Pedro, vamos citar aqui Tiago, João, que foram também portadores da revelação desse mistério que no Antigo Testamento esteve oculto, mas que Deus revelou. Mas a Paulo nós sabemos, irmãos, que ele foi um privilegiado, né? Paulo teve uma considerável e expressiva revelação sobre esse mistério, né? Sobre a igreja, como eu já falei aqui,
né, grandes temas referentes à igreja, Paulo desenvolve em sua carta aos Efésios. Nas demais cartas, Paulo ele traz a nossa compreensão grandes revelações, como por exemplo o arrebatamento da igreja, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, né? Paulo foi um homem realmente privilegiado, né? E nós vamos observar que Paulo foi, por intermédio do Espírito de Deus, um privilegiado de ter uma significativa revelação quando este esteve isolado na Arábia. Lembra quando Paulo se converteu a Cristo? Ele diz, né, lá em Atos dos Apóstolos, que ele não foi para Jerusalém. Não. Quando ele se converteu, ele foi, Deus o levou para a Arábia. E lá, com certeza, Deus, irmão, revelou tantas coisas preciosas para Paulo, né? Isso ele confirma, irmãos, lá em Gálatas, né? Eu destaquei aqui Gálatas, capítulo de número 1, Gálatas 1. Os irmãos vão observar nesse texto que Paulo ele fala de uma forma bem clara esse período que ele esteve na Arábia. Ó, capítulo de número 1 e o verso 11 ao 17. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo em muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelou seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então Paulo fala que ele foi orientado por Deus, né? No capítulo 2, o verso 2, né, ele fala sobre a revelação. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que pego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Depois os irmãos poderão estar lendo esse texto com mais calma, né, meditando sobre esse texto. Leia esse texto de Gálatas, capítulo 1 e os versos do verso 11 ao 17. Muito bem. Agora nós vamos para o terceiro ponto, já nos encaminhando para a conclusão. O mistério pré-estabelecido por Deus. A revelação no Antigo Testamento se deu progressivamente num período extenso de 1500 anos. Há muitos pontos na revelação que não estavam muito claros, principalmente aos patriarcas, como, por exemplo, como se daria a união entre judeus e gentios, mas que na dispensação da graça de Deus foi descortinada e esclarecida. Efésios capítulo 2, versos 12 a 15, capítulo 3, versos 2 a 6. Depois vocês poderão meditar. Concluindo, meus amados irmãos, devemos ser agradecidos a Deus pelo privilégio que Ele, por seu grande amor, nos concedeu de agora estarmos unidos num só corpo. Glória a Deus por isso. Olha, irmãos, isso é algo maravilhoso. Somente em Cristo foi possível essa união. E eu quero citar aqui um texto de Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 11. Colossenses 3:11, quando Paulo diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, irmãos. Que maravilha! Fique, irmãos, com esta palavra maravilhosa e espero que
de alguma forma esta palavra tenha alcançado o seu coração e você tenha absorvido esse ensinamento da palavra de Deus, possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, e os irmãos possam estar acompanhando os demais professores nas próximas aulas. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.